Olá, bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez um resumo da aula de ontem, dia 5 de fevereiro. Vou compartilhar, como habitualmente, a tela para começarmos o nosso resumo. Aqui está ela. E vamos então começar. Muito bem. Nós, a propósito de compreender as pessoas que beneficiam um pouco da companhia humana, que estávamos a falar na aula anterior, nós referimos que no caso de traumas, no nosso cérebro ficam registadas para sempre as associações entre o medo e as pessoas que provocaram os eventos traumáticos. Portanto, o medo, as pessoas. E ainda as respectivas respostas básicas que os nossos sistemas de ameaça produzem. As respostas de luta, de fuga, de submissão, paralisação e dissociação. Tínhamos dito também que para cada uma destas respostas há um contínuo de matizes, não é preto-branco, sim, não. Por exemplo, a dissociação pode ir desde um mero entorpecimento das emoções até ao desmaio, caso mais extremo. Portanto, há gradações para cada uma destas respostas. Onde é que ficam registadas aquelas associações? Na maior parte das vezes em zonas profundas do cérebro. Não só porque são essas zonas profundas que são ativadas sempre que o organismo se sente em perigo ou se sente ameaçado, mas muitas vezes também porque estes eventos sucedem mais facilmente na infância, em que, portanto, as crianças não têm tanta capacidade nem experiência para resistir e enquadrar e interpretar adequadamente os eventos inesperados que lhes sucedem. São zonas que têm várias características, estas zonas profundas, são zonas que não têm noção do tempo, para elas é sempre o presente, enquanto que o nosso córtex consegue distinguir aquilo que é o passado, do presente, do futuro, nessas zonas antigas não há distinção. Se uma memória se é evocada uma memória dessa zona antiga, a pessoa de repente sente-se a viver aquilo que está a recordar e não consegue distanciar-se. É o caso dos veteranos de Vietnã, onde foi principalmente estudada onde se começou primeiramente a estudar a questão dos traumas, em que ouviam um ratê de uma mota e atiravam-se para o chão, porque o organismo de repente estava na selva de Vietnã, debaixo de fogo inimigo. Portanto, são zonas sem noção de tempo. Estas zonas têm ligações a todas as outras, porque, como elas são as que determinam a sobrevivência, elas têm que saber se a informação passa para as outras zonas ou não. A informação que vem passa sempre primeiro para estas zonas. É, é ali que estão situadas as redes regulatórias centrais, que vão determinar qual a reação do organismo, e, portanto, são zonas que habitualmente estão fora da consciência e do controle da pessoa. Que consequências é que têm estes processos, o tal que eu falava da associação, na memorização da associação entre pessoas, medo, respostas básicas? Que consequências têm estes processos nas populações em geral? Não individualmente, mas nas populações em geral. Nós vamos ver com dados concretos, dados estatísticos. Em 2019 havia em Portugal 1.700.000 crianças. Portanto, crianças no sentido de menores de 18 anos. Nós vamos usar percentagens dos Estados Unidos para tirar algumas conclusões destes dados estatísticos. No caso das crianças, 50%, ou seja, uma em cada duas, tiveram pelo menos uma experiência traumática significativa, o que aqui em Portugal corresponderia a 850.000 crianças. No entanto, como nós sabemos, Portugal está pior porque temos conhecimento de estudos que revelaram que 3 em cada 4 crianças, o que corresponde a 1.275.000, são vítimas de alguma forma de violência. E estamos a falar só de alguma forma de violência. A violência é apenas uma das possíveis experiências traumáticas pelas quais as crianças podem passar. 3 em cada 4 crianças sofrem alguma forma de violência aqui em Portugal. Portanto, há muito mais crianças do que os 50% que tiveram pelo menos uma experiência traumática. O número de adultos, vamos aos adultos. O número de adultos em Portugal é 10.400.000, menos o número de crianças dá 8.700.000 adultos. Ora, mais uma vez, percentagem dos Estados Unidos, 60%, 3 em cada 5, revelou que tiveram pelo menos uma experiência adversa na infância, ou seja,
5,2 milhões de adultos, isto é, metade da população portuguesa, exatamente metade da população portuguesa, mantendo a percentagem dos Estados Unidos, tiveram pelo menos uma experiência adversa da infância. O que é uma experiência adversa da infância? São eventos ou situações altamente estressantes que acontecem durante a infância e a adolescência. Exemplos: o abuso emocional, físico, sexual, a negligência, a violência doméstica, problemas de álcool, droga ou doença mental do adulto cuidador, situações de divórcio, separação ou até mesmo prisão do pai ou da mãe. Tudo isto são experiências, alguns exemplos das experiências adversas na infância. Além disso, 25%, ou seja, um em cada quatro adulto, revelou ter tido 3 ou mais destas experiências. Ou seja, 2,2 milhões de adultos tiveram 3 ou mais destas experiências que eu acabei aqui de listar. Aqui em Portugal. Aqui em Portugal. Que adultos é que estamos a falar? Bom, uma generalidade, mas em particular pais, avós, outros familiares, professores, treinadores, pessoas que lidam com crianças e, portanto, contribuem para a transmissão transgeracional do trauma. O trauma pode ser transmitido transgeracionalmente, pode ser, sim senhor, pode ser passado para as crianças. E é passado para as crianças como? Às vezes por mera observação, a criança absorve o que o adulto está a sentir e absorve, portanto, o que é bom, mas absorve também o que é negativo. O problema é que todas as outras pessoas à volta, isto tanto para as crianças como para os adultos, não percebem o que é que se passa com estas pessoas. E isso leva-as, como não percebem, veem só o comportamento aparente e isso leva-as a criticá-las, a condenarem-nas, a rejeitarem-nas, no caso das crianças, a castigarem-nas, e que, como é fácil de perceber, não contribui para acalmar estes sistemas de ameaça e de stress, contribui ainda para os ativar ainda mais. Portanto, só agrava a situação nelas. Claro que se pode sempre dizer, não, mas eu dou 2 berros e a criança para de fazer aquilo que está. Sim, nós sabemos que uma das respostas, aliás, uma das respostas menos saudáveis do sistema de ameaça é a submissão ou a paralisação. Mas será que é isto que nós queremos educar as crianças? É para elas aprenderem a submeterem-se a quem lhes dê berros, a paralisarem perante quem lhes dê berros? Bom, se for esse o objetivo, enfim, pronto. Se não, talvez esta não seja a melhor estratégia. O que é que se passa depois em cada um de nós, dos que tiveram uma experiência traumática ou uma experiência adversa na infância? O que se passa é o seguinte: uma imagem, um som, um cheiro, uma história, qualquer um destes estímulos, às vezes um estímulo perfeitamente banal, podem ser sinais evocativos, portanto, que evocam estas associações que estivemos a falar, associações entre pessoa, medo e a resposta de stress, estas associações entre a memória e a resposta de stress, e a resposta de stress, atenção, se for crianças pequenas, muito possivelmente será uma resposta de terror, não de simples medo, mas de terror, porque ainda não têm capacidade nem experiência de vida para enquadrar, reestruturar as suas percepções, portanto, evocam estas associações que se manifestaram durante o evento traumático concreto. E de seguida, o que acontece é quando nós evocamos, quando há essa evocação, e isto não é uma decisão consciente, quando há essa evocação, o nosso cérebro só aguenta a intensidade emocional destas associações, ou trauma, apenas por alguns segundos. Porque logo a seguir inicia medidas drásticas para nos proteger da dor. E normalmente faz isso recorrendo a emoções profundamente desagradáveis. Okay? Lá está as emoções desagradáveis para sairmos da situação, para pararmos a causa desse mal-estar. O que é que as outras pessoas podem fazer perante esta situação? Isto é, estímulos perfeitamente banais que suscitam respostas por causa da memória, evocam memórias que suscitam respostas muitas vezes inadaptadas à situação que se está a viver. Começar por compreendermos o que é que está por trás dessas reações. É isto, para isto que têm servido estas últimas aulas. Compreendermos o que é que está por trás dessas reações. Ajudarmos as pessoas a conterem-nas. Ajudarmos, não é obrigá-las, porque se nós tentamos obrigar, vamos a piorar. Portanto, não há nem obrigar nem dar conselhos, não vale a pena. Portanto, ajudarmos as pessoas a conterem-nas. Até porque nós não somos terapeutas para pensar em curá-las. Portanto, tirar isso do sentido.
devemos ser compassivos com a sua condição. Compassivos não é o mesmo que ter piedade. Ter piedade é dizer, coitadinho, que pena que ele me faz. Isto é piedade. O ser compassivo é dizer, é perceber, é sentir, ser empático com o que a outra pessoa está a sentir e ter vontade de ajudar. Mas isto não chega, pode-se fazer as neiras, ter vontade e procurar saber como ajudar. Isto é que é ser compassivo. Pôr-nos no lugar do outro, sentir mais ou menos o que o outro está a sentir, sentir vontade de ajudar a pessoa, a aliviar esse mal-estar, eventualmente, e saber como o fazer para não dar asneira. Assim, nas aulas, como nós partilhamos muitas experiências entre nós e algumas experiências não são tão boas assim, eu sugiro que não demos muitos pormenores das nossas histórias problemáticas, que sejamos muito breves e concisos ao contá-las, e quando houver alguém a sentir-se menos bem, que esteja à vontade para nos avisar de que está a sentir um certo mal-estar. E os outros, todos nós, devemos oferecer nessas situações conforto e não conselhos. Portanto, esta é basicamente a minha sugestão que fica aqui para as aulas. Bom, é de tudo isto que a psicologia evolucionista fala de um cérebro social, isto é um cérebro que funciona em função dos outros, do que os outros nos fazem. Sim, porque um cérebro social só funciona bem com relacionamentos, a partir de relacionamentos saudáveis. Além disso, é social, porque ele desenvolve-se de acordo com as interações sociais que a pessoa tem ao longo da vida. Uma criança que vai crescendo com interações sociais negativas, doentias, não tem um desenvolvimento saudável do cérebro. O cérebro cresce, desenvolve-se em função das interações sociais que vai tendo. E sem interações sociais, o cérebro, há zonas que, por simplesmente, não se desenvolvem. Então, o que é que acontece com as pessoas que se sentem desconfortáveis ao pé de outras pessoas? Pronto, é esta a nossa pergunta inicial. Para essas pessoas, qualquer estímulo sensorial, imagem, som, cheiro, já vimos, pode ativar aquelas associações memorizadas traumáticas. E o cérebro, então, nessa altura, leva o corpo a reagir como reagiu em relação às pessoas ou situações que lhe fizeram mal, o que nem sempre é adaptativo. Para estas pessoas, então, a proximidade dos outros contribui pouco para melhorar o seu bem-estar, porque para elas não poderão utilizar muitas estratégias sociais, porque elas não só são pouco eficazes, como ainda lhes trazem mais mal-estar. E por isso dificilmente terão comportamentos adaptativos, sempre adaptativos em relação às outras pessoas. São pessoas assim um bocadinho esquisitas. E como, portanto, não podem beneficiar dos relacionamentos, o seu estado mental, se evitar esses relacionamentos de uma forma sistemática, o seu estado mental tende a piorar. E nos casos menos graves, esses comportamentos pouco adaptativos oscilarão entre a agressão e a fuga. Normalmente o que fazem as pessoas até é fugir, é evitar, precisamente porque não têm vontade de agredir por uma questão ética. Finalmente, terminamos a aula com uma pergunta que fica para reflexão para a próxima aula. Sabendo tudo isto que nós estivemos aqui a desenvolver, corrigir as pessoas com problemas, corrigir as pessoas que têm problemas, a partir do que é que nós estamos a ver nelas no momento, será a estratégia correta e eficaz? Fica aqui esta pergunta para reflexão. Agradeço a vossa atenção, desejo uma boa semana. Que tudo corra pelo melhor possível, com saúde, alegria, paz, amor, costume, e obrigado pela atenção e vemos, não para a semana porque é o Carnaval, mas daqui a 2 semanas. Obrigado então e até lá.